Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de filosofia, continuando aí aquilo que a gente começou a tratar no início desse segundo bimestre, ok? Só lembrando que a gente iniciou o segundo bimestre falando sobre imperativo categórico de Immanuel Kant, passamos pelo utilitarismo e panoptismo do Jeremy Bentham, e nós vamos agora falar de um dos personagens mais interessantes da filosofia moderna contemporânea, ok? E eu estou fazendo isso de propósito, filósofo da idade moderna e contemporânea, porque ele fica ali bem no meio, ele é uma das figuras que cuidou dessa transição para um novo pensamento, para o pensamento contemporâneo. E esse cara de quem estou falando é o Friedrich Nietzsche, tá? É o mesmo Nietzsche que alguns de vocês já devem ter ouvido, que decretou a morte de Deus, o mesmo Nietzsche que é bastante citado como precursor do niilismo, o mesmo Nietzsche que vai ser um dos maiores críticos do cristianismo, inclusive teve uma obra chamada O Anticristo, que é a sua obra mais famosa. Então é desse mesmo Nietzsche que nós estamos falando. Claro que eu não vou tratar desses aspectos que eu acabei de citar aqui, porque para nós, nesse exato momento, o que precisamos aprender sobre Nietzsche é sobre os seus conceitos de transvaloração, ok? Veja, até o tempo de Nietzsche, até esse final do século XIX, nós temos uma predominância do pensamento racional. Então, desde lá dos filósofos clássicos, pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos, vamos dizer assim, nós temos a razão como sendo fonte segura do conhecimento. Então, a razão é o meio mais confiável para se chegar ao conhecimento. Inclusive em Aristóteles a gente lembra disso, de que a razão deve ser o meio que eu utilizo para julgar as coisas, para analisar a vida e inclusive para subjugar os nossos desejos, as nossas paixões, a fim de alcançar o equilíbrio desejado, a fim de encontrar a verdadeira felicidade, ok? Então nós temos esse predomínio. Claro que na Idade Média a razão ganha um upgrade, vamos dizer assim, com os teólogos trazendo a fé para pensar os assuntos da razão. Então nós temos ali na Idade Média vários pensadores religiosos, cristãos, que vão trazer os temas da filosofia para interpretarem, discutir esses temas à luz, não é, de sua fé cristã. Mas a razão ainda continua sendo um elemento essencial nesse processo. Quando a gente vê as vias de Tomás de Aquino, quando a gente vê aquele processo todo ali dos filósofos da Idade Média, o racionalismo é muito presente. A razão está no centro do debate sempre, porque ela é uma espécie de legado que a gente tem de toda a filosofia. Quando chega em Nietzsche ele vai trazer um outro lado da moeda, que é inclusive uma das coisas que o torna tão distinto de outros filósofos. Então, para Nietzsche, ele vai encarar a vida à luz de dois deuses gregos, Apolo e Dionísio, sendo que Apolo é a representatividade justamente da racionalidade. Então, ele era um ser apolíneo também nesse sentido, porque ele também valorizava a razão. Mas ele vem trazer também um aspecto dionísico do pensamento, porque Dionísio representava os desejos, as paixões, as vontades dos seres humanos, que, segundo os primeiros filósofos, era considerado como um mal em si, um mal a ser combatido, um mal a ser domado, vamos dizer assim. Então Nietzsche vai trazer aquilo que os antigos filósofos chamavam de paixão como sendo parte inerente da vida de qualquer ser humano, ou seja, aquela ideia de bem e mal que existia antes, de valores morais, agora em Nietzsche vai ser transvalorado, vai ser transpassado, vai ser superado por uma ideia conjunta
de que tanto a razão quanto os desejos, eles precisam caminhar juntos. Nós precisamos dar importância a isso como que sendo próprios da vida do ser humano. E ele vai chamar esse aspecto mais dionísico, vamos dizer assim, da vida, como vontade de potência. Então, os desejos, as vontades e as paixões do ser humano, na verdade, são impulsos naturais que precisam ser encarados como um desejo de todo ser humano de se tornar alguém melhor, com outras características, explorando outros aspectos da vida. Então, é importante ver isso no pensamento de Nietzsche. Então, guardem o que está nesse quadrinho aqui, para vocês pensarem em Nietzsche a partir disso, tá? Então, aquela divisão de Apolo e Dionísio, dividindo a existência em dois aspectos. Então, a ordem, a razão e o controle das emoções, que é um aspecto importante em Nietzsche, que é o aspecto de Apolo, né? E daí você tem esse aspecto de Dionísio, marcado pela desmedida, força, paixões. Então, na ética, Nietzsche contrastava o aspecto apolíneo das normas morais e o aspecto dionísico dos impulsos vitais. Lembrando que antes de Nietzsche, esse aspecto dionísico era visto como mal, tá? Então, qualquer pessoa que se deixasse levar por esse aspecto mais dionísico era entendido como um ser humano com uma baixa moral, vamos dizer assim, como alguém que não é elevado do ponto de vista filosófico. Com isso, Nietzsche então vai fazer uma subversão ou uma inversão dos valores morais considerados cristãos, tá? Inclusive vai ser um dos personagens que mais criticou o cristianismo de sua época. Lembrando que Nietzsche está lidando com uma igreja que fez inquisições, que matou em nome de Deus, que também promoveu cruzadas em nome de sua fé, vamos dizer assim, menosprezando, humilhando, torturando aqueles que eram considerados ímpios, pagãos e assim por diante, ou não concordantes com a sua, com aquela religião, tá? Então Nietzsche tem isso de uma forma muito forte. Esse cara aqui que é o Nietzsche, ó. E Nietzsche concordava muito com Heráclito, né, que é um pensador, um filósofo pré-socrático que falava que o mundo é feito de movimentos, ele não é estático, ele está sempre em transformações. Então Nietzsche tinha muito essa ideia de que o ser humano, a natureza, tudo é e está em uma eterna mutação, em um movimento permanente, e cada mudança segue-se a outra mudança infinitivamente, tá? Então, nesse contexto, o filósofo ele defendia a moral dos fortes, voltada à afirmação dos instintos e principalmente a conservação da vida em seu estado atual e no caráter de luta permanente. Então, para Nietzsche, o homem forte é aquele que está lutando permanentemente para crescer, avançar e atingir uma potência muito maior do que a sua atual, tá? Então, guardem essa expressão de Nietzsche, vontade de potência, que é um impulso criador que todo ser humano possui. E esse impulso criador ele é feito de desejos, de vontades, de tudo aquilo que o ser humano se utiliza para sair da posição em que ele está, para se tornar alguém melhor, para ter atitudes criativas, essa vontade de potência que muitas vezes foi recriminada em determinada época, sendo considerada má do ponto de vista da moral. Para Nietzsche, o homem forte não é aquele que tenta, vamos dizer assim, submeter as suas vontades a uma determinada moral. Não. Aliás, Nietzsche tinha uma ideia de que não existe apenas uma moral na Terra. Assim como existem planetas que têm muitos sóis, e Nietzsche considerava, vamos dizer assim, ele comparava a sabedoria com o sol, né?
Então ele dizia o seguinte, que existem muitas morais existentes no universo, de acordo com o contexto, com a situação, com a circunstância. Então, o homem e a mulher forte para Nietzsche, o indivíduo verdadeiramente forte, seria aquele que não negasse a vida e que não se submetesse ou não submetesse seus próprios instintos a outras leis, leis exteriores, ou a ideias como na sua época era muito difundida a ideia da vida após a morte. Olha, eu vou submeter a minha vontade a determinada ética porque existe uma vida após a morte, então eu preciso, vamos dizer assim, me submeter a essa regra exterior. Para Nietzsche não, o homem forte é aquele que aceita a transitoriedade da vida, é aquele que lida com a vida na sua crueza, na sua elementaridade, e que não precisa desse tipo de recurso para agir, ok? Então, veja como Nietzsche está combatendo o cristianismo, está criticando e está dizendo, em outras palavras, que essas crenças cristãs ou da religião cristã muitas vezes serviam como uma espécie de escravidão sobre aqueles que se submetiam a ela. Porque na lógica de Nietzsche, a fé cristã naquela época se utilizava dos valores da fé cristã para oprimir as pessoas, para manipular as pessoas. E ele chega até a dizer que a religião é um ópio, o ópio do povo. Ou seja, é aquilo que o povo se agarra como uma espécie de muleta para não encarar a vida tal como ela se apresenta, tal como ela é. Tá bom? Você pode concordar com Nietzsche, você pode discordar de Nietzsche, mas é importante que você saiba que existia um homem que pensava exatamente dessa maneira. Nietzsche também falava muito sobre a moral de rebanho, como vocês estão vendo aí nessa figura, tá bom? Que seria essa busca de servir a moral dos fracos e ressentidos, ou seja, aquelas pessoas que temem a vida, o corpo, os desejos, as paixões, que veem tudo isso como algo muito errado e completamente pecaminoso. Então, ele designava esse tipo de vida como moral de rebanho ou de escravos, tá? E para ele, o homem forte era aquele que renunciava esse tipo de medo, esse tipo de grilhão, esse tipo de corrente para se submeter a uma vida mais elevada, tá? Nietzsche também afirmava que o indivíduo, sob o domínio da moral dos fracos, ele teme a solidão, ele tem medo da solidão, se sentindo impotente, sem a explicação e o sentido que o grupo oferece à sua realidade. Em outras palavras, ele está criticando aquelas pessoas que não conseguem ficar sozinhas consigo mesmo e que não têm força nenhuma se não estiverem em bando, em grupo. Ou seja, são pessoas cuja moral ela só pode ser vista a partir do seu coletivo. São pessoas que não pensam por si só, que não agem por si só, ou seja, que precisam sempre da afirmação e da representatividade de um coletivo para ser quem são. Então, por isso que ele vai chamar essas pessoas de fracas, porque sem o grupo elas não são nada. Sem a coletividade, elas se sentem completamente perdidas. É bem a ideia do rebanho mesmo, da moral do rebanho. Então, longe do rebanho, essas pessoas se tornam absolutamente sem valor e sem capacidade de expressar aquilo que se é. Beleza, gente? Bom, poderia falar mais algumas coisas sobre Nietzsche, mas nesse momento o conceito de transvaloração, de inversão dos valores da moral cristã é o que a apostila está tratando nesse momento da vida de Nietzsche. Em outro momento, a gente vai tratar de outras questões importantes, tá bom? Então veja só, vamos fazer os exercícios aí ao vivo, tete a tete. Tem os exercícios aqui da página 12 e da página 13 que vão nos dar um pouco mais de solidez aí na nossa memória acerca de Friedrich Nietzsche.